alunos! Estamos aqui para dar continuidade à discussão da nossa unidade 2 sobre cultura e legislação. E estamos com o professor Thiago Reisdorf, professor do Departamento de História da Unicentro e atualmente professor da disciplina de História das Políticas Públicas, né? Já é um prazer, professor Thiago, tê-lo aqui para discutir conosco dentro da disciplina e contribuir nessas discussões. Eu começo lhe perguntando a respeito dentro da ideia da cultura afro-brasileira e das políticas públicas voltados à população afro-brasileira. Então, como tem sido pensado, como tem se desenvolvida a questão das cotas, né? Porque a gente sabe que a questão das cotas está presente de uma forma muito forte na sociedade atual, mas se trata de um assunto ainda muito pouco esclarecido, né? Em se tratando do ensino. Como você vê e como você entende essa questão? Bem, olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um enorme prazer participar dessa atividade, discutindo uma questão tão importante quanto a questão da presença aí da população negra, discussão sobre a cultura e as políticas públicas voltadas para essa questão, né? Bem, a respeito das cotas, né, primeiro é necessário fazer uma contextualização desse debate dentro dos desenvolvimentos que houveram nas políticas públicas para a igualdade racial pelo menos nas últimas 2 ou 3 décadas, né? Bem, desde a Lei Áurea, em 1889, nós não tivemos no Brasil até 1989, ou seja, 100 anos depois, nenhum desenvolvimento de uma política do Estado voltado para a promoção da igualdade racial, né? Nós tivemos, sim, na década de 30, 40, uma série de leis, as leis que criminalizavam os malandros, enfim, leis que criminalizavam as classes perigosas, que acabavam atingindo a população negra, visto que eles eram considerados as classes perigosas, né? Mas só em 89, então, nós temos uma promoção, o início de uma tentativa por parte do Estado de promoção de algum tipo de desenvolvimento nessa questão com a aprovação da Lei de Combate ao Racismo, de criminalização ao racismo, né? Continuando essa questão como um caso de polícia, né? Então, durante a década de 90, isso continua um vazio político, né? Nós não temos nenhuma política de Estado nesse sentido. O que há é um apoio a ONGs como a Afro-Reg, como movimentos como o Lodum, que busca a valorização da identidade negra. Só em 2003, com a ascensão do governo Lula no governo federal, é que nós temos um início de debate por parte do Estado da tentativa de promoção da igualdade racial. Qual é o caminho privilegiado pelo governo federal nesse sentido? É o caminho da educação, especialmente, num primeiro momento, da educação de nível superior, que se dará a partir da aprovação da lei, que se conhece como a Lei das Cotas, né? Então, a partir de 2013, implanta-se as polêmicas cotas raciais e as cotas sociais nas universidades federais, estaduais, as universidades públicas do país. Essas cotas têm a seguinte lógica, né? Você reserva um determinado número de vagas, normalmente uma porcentagem das vagas de cada curso, para um determinado grupo social, né? No caso das cotas raciais, para pessoas negras, pardas ou indígenas, né? Então você tem cotas específicas dependendo da instância. Então cria-se essa lei e essa lei cede às universidades o direito de legislar e organizar essas cotas. Então há a orientação para haver cotas, a obrigação de haver cotas, mas são as universidades que regulamentam, o que gera uma série de dispositivos diferentes para regular as cotas. Então, nós teremos universidades que têm 10% das vagas para negros e pardos, 5%, 20%, 50%, isso é muito relativo de cada universidade, né? Isso basicamente é a política, né? Mas no que se ampara, no que se legitima essa política é que é o mais interessante, né? A ideia e pelo menos a meu ver, o argumento mais interessante de sustentação das cotas raciais é que nós precisamos de que a ideia de que as populações negras e pardas possam ascender socialmente através da educação seja naturalizada, né? Nós vamos no consultório médico, o médico é branco. Nós vamos no advogado, o advogado é branco, né? Com uma notória exceção que acabou sendo utilizada para deslegitimar as cotas, que é o Joaquim Barbosa. É importante situar que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal em 120 anos de Supremo Tribunal Federal. Então, é uma exceção, não a regra. Então, a ideia é que nós tenhamos engenheiros negros e pardos, nós tenhamos médicos negros e pardos, nós tenhamos negros e pardos onde eles quiserem estar, né? Para que aquela criança negra ou parda, quando tá pensando que vai crescer, ela não tenha de pensar, olha, eu quero ser jogador de futebol para vencer na vida, eu quero ser
quero ser, sei lá o que, eu não tenho uma profissão que envolva o ensino superior para poder ascender socialmente, né? Então, as cotas permitem naturalizar isso, né? Em pesquisa anterior, ao longo do meu mestrado, desenvolvi uma pesquisa sobre a presença de as vivências de universitários na cidade, né? E uma das coisas que eu percebi que um dos elementos essenciais para a chegada de um estudante à universidade é o momento em que a universidade é naturalizada para ele. Então, você imagina o seguinte cenário, né? A criança, na escola, vem para a universidade conhecer a universidade. O professor traz a criança para a universidade. Ele chega aqui na universidade, caso, por exemplo, da Unicentro, ele vai ver alunos brancos, professores brancos, com raríssimas exceções, né? E aí, onde ele verá negros? Ele verá negros de segurança, de motorista, de faxineiro. Com as cotas, isso tem sido quebrado. Nós temos estudantes negros, nós vamos ter professores, já temos e vamos ter mais professores negros, né? E isso acaba naturalizando a ideia de que chegar à universidade é possível. Quando essa criança vem para a universidade, ela não precisa mais entender a universidade como um espaço de branco, como um espaço que apenas um determinado grupo social vai atingir, né? Ela pode entender que ela também vai atingir esse espaço. Então, a cota é muito importante nesse sentido de naturalização desse espaço para essas populações que estão marginalizadas historicamente desse processo. Agora, não podemos também esquecer que esse é um problema um pouco mais amplo, né? Que a própria existência da ideia do vestibular, de que limita uma determinada população a entrar dentro da universidade, é um problema, né? Porque toda a população paga pela universidade, mas apenas poucos privilegiados tem acesso a essa universidade, num sistema que se pressupõe meritocrático, que é o vestibular, mas que de meritocrático não tem nada. Afinal de contas, os ricos são treinados para passar no vestibular e os pobres, na maior parte dos casos, têm que se contentar com uma educação muito mais frágil, né? Então, é um sistema que se propõe meritocrático, que é inclusive a principal crítica às cotas, mas que não é meritocrático, né? Que é um sistema onde as pessoas são treinadas para serem aprovadas nele. Então, de que forma isso é meritocrático, né? Então, as cotas contribuem para quebrar isso, tanto para desconstruir a ideia de que a universidade é um espaço de branco, quanto para permitir que essas pessoas que não têm acesso a esse treinamento para o vestibular tenham acesso à universidade, que é um espaço pago por todos e essencial. Também porque a universidade é também um espaço de emancipação social, né? A universidade é um espaço que, a partir do momento que você tem um curso superior, você tem opções mais amplas na sua vida profissional e não precisa ficar limitado às opções que você tinha anteriormente, né? Então, eu acredito que a partir disso, a gente pode perceber que as cotas, que a cota racial é sim essencial para a promoção da igualdade racial, porque só quando nós começarmos a ver que ou melhor, haver a óbvia ideia de que negros e pardos podem ser médicos, podem ser advogados, podem ser executivos, pode ser qualquer coisa, é que essa ideia que o preconceito social que foi invisibilizado pela democracia racial pode ser desconstruído. Muito obrigada, professor Thiago, pela contribuição. Alunos, esperamos que tenham gostado da presença e da participação fantástica aqui do professor Thiago Reisdorf, né, esclarecendo um assunto um tanto quanto importante e um tanto quanto polêmico. Muito obrigada, até a próxima, e estou disponível para vocês pelo fórum. Qualquer coisa, entrem em contato. Até mais.